Quando pensamos em mísseis ar-terra ou ar usados por aviões de combate, provavelmente pensamos, por exemplo, na Guerra do Vietnã ou até mesmo muito mais adiante no tempo, nos anos 70 e 80. Mas você sabia que na Segunda Guerra Mundial existiam mísseis ar-ar guiados e também foguetes? Todos esses usados por caças para atacar diferentes alvos no ar e no solo. Hoje falaremos sobre todos os modelos de mísseis e foguetes que existiram na Segunda Guerra Mundial. E, acima de tudo, quão efetivos eram esses foguetes. A foguetaria e os mísseis são conceitos que nasceram quase ao mesmo tempo que a aviação militar. Antes de começar a falar da história inicial da foguetaria, devemos saber a diferença entre um foguete e um míssil. Em síntese, um foguete é um projétil autopropulsado que não tem orientação, enquanto os mísseis são projéteis autopropulsados que têm orientação. No ar. Obviamente, os mísseis apareceram um pouco tarde, na Segunda Guerra Mundial, e falaremos mais sobre eles mais tarde. Os primeiros a surgir foram, é claro, os foguetes. O primeiro foguete que existiu para combate aéreo foi usado em maio de 1916 na Batalha de Verdun. Este era o Lepury Rocket, mais similar a um foguete de pirotecnia do que qualquer outra coisa. Era montado sobre os balões de observação e nas asas dos biplanos franceses. Tinha uma longa vara estabilizadora e uma cabeça explosiva de 200 gramas, tendo um alcance de 110 metros. E embora pareça louco, estes eram relativamente úteis, serviram contra os zeppelins alemães e até mesmo ocasionalmente eram usados para atacar as tropas em terra. A tecnologia seguiria um lento, mas ininterrupto desenvolvimento até 1939, onde ocorreria a primeira baixa confirmada de um avião por um foguete. Na Batalha de Baikal-Kingol, na Mongólia, entre a União Soviética e o Império do Japão, um grupo de caças Polikarpov, Um-16 destruíram 16 casas e 3 bombardeiros japoneses com os foguetes RS-80 e 2, um dos primeiros foguetes a serem usados em aviões de combate. Tinha um impressionante alcance de 6,2 quilômetros. Os RS-80 e 2 foram testados pela primeira vez em 1932, mas começaram a ser usados em caças soviéticos após o desenvolvimento do trilho para esses mísseis. Também foram desenvolvidas versões para ataque terrestre, os RS-132, para serem usados nos bombardeiros Tupolev-SB, ambos os foguetes tendo resultados um pouco medíocres. A 500 metros, os RS-80 e 2 tinham uma precisão de 1,3%, enquanto os RS-132, quando eram disparados em colunas de tanques, tinham uma precisão de 3,1%, o que era irrisório. Contudo, esses foguetes originaram os lançadores múltiplos Katyusha, criando um novo ramo da artilharia. A Segunda Guerra Mundial impulsionou um boom no desenvolvimento da tecnologia de foguetes e o míssil, sendo os alemães os principais promotores deste novo movimento. Os alemães inventaram a Gewehr Grenade 21 ou BR-21 abreviado. Em 1942, os bombardeiros aliados se juntavam em grandes grupos para que suas metralhadoras defensivas criassem cortinas de fogo que tornavam impossível que os caças inimigos se aproximassem deles a não menos de 500 metros. A solução para isso foram os BM-21. Os foguetes BM-21 tinham um alcance máximo de 1,2 km, o que permitia que os alemães pudessem atacar a distâncias de cerca de 1 km, onde o risco de ser atingido por projéteis de metralhadoras defensivas era realmente baixo. Era estabilizado por rotação e era impulsionado por um motor de foguete de combustível sólido de 18 kg. Enquanto sua ogiva pesava 40 kg, esta gerava uma explosão de 30 metros de diâmetro e era ativada por um detonador acionado por contato. Era montado na asa de muitos caças interceptores e bombardeiros, como os FW-190 e os Me-110, 210 e 410. Até foram usados em seus últimos meses de serviço nos Me-262. Estes foram retirados porque eram extremamente lentos. Por serem lentos, tinham uma queda balística considerável, fazendo com que até suas montagens tivessem uma inclinação de 15 graus para poder reduzir um pouco a queda. Quando foi retirado do serviço, surgiram muitos modelos realmente interessantes, entre eles o R-4M, que foi usado notavelmente pelos Mi-262. As pessoas não costumam pensar em quão avançados tecnologicamente estavam os M-262.
Estes não eram apenas impulsionados por motores a jato, mas também possuíam os primeiros sistemas de foguetes e mísseis realmente úteis e eficazes da história. A introdução dos R-4M aumentou notavelmente a letalidade dos Mi-262. Quando os Mi-262 foram implantados, os alemães perceberam que este tinha um armamento que limitava as capacidades da aeronave. Este inicialmente tinha 2 canhões Mk-108. De 30 mm eram poderosos, com apenas 4 disparos podiam derrubar um bombardeiro aliado. Esses canhões de alta velocidade eram um pouco imprecisos, então os Mi-262 tinham que reduzir a velocidade de voo para aumentar a precisão dos disparos, tornando-se instantaneamente mais vulneráveis. Os R-4M foram a solução para este problema, dando a possibilidade de que os Mi-262 pudessem atacar a uma velocidade muito alta. Os R-4M tinham uma velocidade de 500 metros por segundo, quase a de um projétil de metralhadora, e tinham uma carga explosiva de 520 gramas, que gerava uma explosão similar aos dos BM-21. Seu detonador era acionado por tempo e por contato, e seu alcance máximo era de mais de 1.500 metros. Por ser pequeno e leve, os Mi-262 podiam ter vários destes nas asas. As montagens podiam levar 12 foguetes no total, e eram de madeira, embora pareça curioso, tão logo entraram em serviço. Viu-se o que eles podiam fazer. No dia 4 de abril de 1945, um bombardeiro B-24 foi atingido no centro por um desses. Apenas o operador de rádio sobreviveu à queda. Os projéteis de 30 mm dos canhões Mk-108 eram cargas explosivas que penetravam nas estruturas do avião e explodiam ali mesmo, como dissemos antes. Apenas 4 desses disparos eram suficientes para derrubar um único B-24, pois os R-4M tinham uma capacidade destrutiva 6 vezes maior. Um impacto de RM-4 no centro era 100% letal, enquanto podia causar graves danos nas áreas circundantes. A participação mais notável desses mísseis foi vista em 18 de março de 1945. 1.200 bombardeiros foram enviados para reduzir Berlim a escombros, escoltados por 733 caças aliados. Entre todos os aviões enviados para a defesa de Berlim, foram enviados 33 Mi-262 equipados com mísseis R-4M. Estes derrubaram 13 bombardeiros pesados, perdendo apenas 2 caças no processo. Portanto, tecnicamente, a efetividade dos Mi-262 com os foguetes R-4M era de 6,5 bombardeiros para cada perda, o que era bastante impressionante e realmente notável. Infelizmente, para a Alemanha, esses foguetes chegaram muito tarde e duraram apenas 7 semanas sendo usados em combate. A última coisa que pudemos ver da Alemanha neste campo também foi a mais impressionante. Estamos falando do primeiro míssil guiado da história. O míssil X-4 projetado para os Mi-2. Este era enorme. Tinha 2 metros de comprimento e pesava 60 quilos. Este era composto por um detonador na ponta, seguido por sua carga de 20 kg fragmentada no centro. Havia seu sistema de propulsão, que era bilíquido, e tinha um tanque de ar comprimido para empurrar o combustível para o motor. Atrás estava o sistema de orientação do míssil. Também pelas aletas traseiras que forneciam orientação, e finalmente as aletas principais onde os cabos eram conectados. O sistema de orientação era guiado por 3 com 7 metros de cabos, e depois um sistema de localização acústica sincronizado com o som dos bombardeiros o guiava até eles. Explodindo na proximidade destes, durante seus testes foram bastante eficazes, mas não chegaram a entrar em combate porque não tiveram tempo, e disse que estes, ao serem roubados no pós-guerra, deram origem aos primeiros mísseis guiados modernos. A tecnologia de foguetes não é um conceito que apenas os alemães teriam monopolizado. Por exemplo, há muitos exemplos do lado aliado. Os americanos colocavam foguetes nas caudas ou na parte frontal de seus B-24 para protegê-los dos interceptadores, o lançador M-10. Este era um lançador de foguetes triplo que teria equipado os foguetes M-8, introduzidos em 1940, e também usados em terra pelos lançadores T-34 Calliope montados nos M4 Sherman. Estes eram recarregados internamente por um carregador e operados pelo artilheiro que também operava as metralhadoras antiaéreas traseiras.
Também os P-47 Thunderbolt levariam estes abaixo para fazer ataques terrestres. Esses foguetes eram geralmente muito bons. No entanto, no ar deixavam muito a desejar. Eram relativamente lentos e só alcançavam 900 km por hora com uma carga explosiva que mal equivalia a 1,9 kg de trinitrotolueno. Para o ar foram desenvolvidos foguetes ainda mais potentes. Os H-Bar, também conhecidos como os Holy Moses, foram os sucessores dos também não tão eficazes, mas úteis F-Bar. Estes foram os foguetes mais avançados que foram usados na Segunda Guerra Mundial, provavelmente chegando aos campos de batalha no final de 1944. Sua explosão tinha um equivalente em trinitrotolueno de 3,7 kg, e até foram tão bons que foram retirados do inventário da Força Aérea até 1965, o que foi incrível considerando que era um foguete da Segunda Guerra Mundial. Como você pode ver, a tecnologia de foguetes e mísseis era existentes na Segunda Guerra Mundial, sendo muito impressionante como todos os lados usaram extensivamente essas tecnologias emergentes a seu favor. Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e, claro, nos vemos na próxima.